a, a gente vai continuar da onde a gente parou, em que eu ia explicar, em que ia definir, aprofundar o conceito de velocidade média, ok? Então, só dando uma repaginada em todo o nosso raciocínio aqui, né? Eu expliquei para vocês aqui que, né, a cinemática ela é a área da física em que a gente toma como base o estudo do movimento, certo? Sem se importar com as suas origens, né? Trabalhamos o conceito de ponto material, corpo extenso, referencial, que é a parte mais importante, que o nosso amiguinho aqui ajudou a gente, né? Determinação da posição de um móvel, repouso, movimento, trajetória, espaço de um móvel, tudo isso eu tratei com vocês. E agora temos o conceito de velocidade escalar, temos o conceito de velocidade média e escalar instantânea. Eu expliquei o que é a velocidade instantânea, né? Aquela fórmula muito chata lá que eu mostrei para vocês, muito difícil, que ninguém conhece, vocês não vão precisar usar. E o conceito de velocidade escalar média, pelo seu conceito geral, o seu conceito mais utilizado, que é a partir da famosa fórmula que é o delta, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Porém, percebam que no final da página eu coloquei como média harmônica entre as velocidades percorridas em espaço de mesmo módulo de trajetória. Como assim? Agora, o que é média harmônica? O que você está falando? Você está louco? O que é isso? Né? Vamos deixar aqui uma coisa bem clara. Existem certos momentos em que a gente pode calcular a velocidade média a partir da expressão de outras velocidades. Por que acontece? Como a velocidade ela é uma grandeza que possui, ela é uma grandeza que é inversamente proporcional ao tempo, certo? Eu não posso tirar a média aritmética desse caso das velocidades em questão. Como assim? Eu tenho eu percorro um percurso, eu movimento em um percurso, certo? Em que na primeira metade eu tenho uma velocidade de 40 metros por segundo, certo? E no meu segundo percurso, na outra metade desse percurso, eu percorro com uma velocidade de 60 metros por segundo, né? Vamos deixar aqui embaixo. O que acontece? Calcule a velocidade média desse percurso. Esse é um dos conceitos que a gente mais vê caindo nos exercícios de vestibulares. Exercícios como o FUVEST, cai bastante esse termo. Mas o que acontece? Eu não posso simplesmente tirar a média, fala velocidade média, vou tirar a média das duas velocidades. Eu não posso simplesmente fazer dessa forma, 40 mais 60 e dividir por 2. Nesse caso aqui do movimento uniforme, lembrando que ele mantém esse movimento, ele é uniforme, a velocidade em cada trecho, ela é constante, certo? Então, eu não posso pegar 40 mais 60 e dividir por 2, né, e dar 50. Isso está errado. Por quê? Porque a nossa velocidade, certo? A velocidade, como ela é definida pelo ΔS sobre ΔT, e eu mantenho o ΔS constante, o que quer dizer isso? O meu ΔS ele vai ser o mesmo valor toda a vida, ok? Então, para eu manter esse ΔS, eu tenho que mexer. Para eu manter o valor desse ΔS mexendo na velocidade, eu vou ter que mexer com o tempo. Se eu multiplicar o tempo em ambos os lados, ΔS é igual a V vezes ΔT. Concorda comigo que que quando você está na estrada, você, por exemplo, você quer dar uma de barbeirão, você quer sentar a pua mesmo, você bota os pés no acelerador e vai voando. Por que você faz isso? Você aumenta a velocidade para que você chegue no seu destino com o menor intervalo de tempo possível, certo? Então, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais entre si. E por isso a gente utiliza o artifício da média harmônica, que serve para isso. Porém, existem 3 formas de vocês fazerem aquele primeiro exercício que eu mostrei. Eu vou mostrar, eu tenho uma captura de uma tela de um exercício clássico que eu peguei no nosso material, né? Vamos ver se eu acho. Esse aqui, um carro sobe uma ladeira a uma velocidade constante de 40 km por hora e desce a ladeira a uma velocidade constante de 60 km por hora. Calcule a velocidade média durante a viagem de ida e volta. Existem 3 maneiras de você fazer isso.
pelo método físico, pelo método matemático, que é usando a média harmônica, e pelo método, como os estudantes de exatas gostam de falar, bisurado, certo? Um carro sobe a ladeira a uma velocidade constante de 40 km por hora. Então, ele sobe, digamos que a gente vai fazer uma ladeira aqui, certo? Então ele subiu essa ladeira em 40 km por hora, certo? E depois ele vai descer, essa mesma ladeira a 60 km por hora, ok? Só que aí que tá, concordam comigo que ao ele subir e ao descer a ladeira, ele vai estar percorrendo a mesma distância. Por isso que em muitos desses exercícios, a distância percorrida, ela não vai me importar. Por quê? Porque vai ter um momento em que a gente vai cortar a distância, embora ela seja uma incógnita. E vocês vão entender isso conforme eu for fazendo toda a explicação aqui. Então, no primeiro momento, vou fazer a explicação física disso aqui. Concordam comigo que a velocidade, né? Agora, fazendo uma maneira bem simplificada para a gente economizar tempo aqui, ela é distância pelo tempo, distância percorrida no intervalo de tempo, certo? Como a minha distância, né? Eu vou considerar que a minha ladeira, ela tem uma distância d, ok? Né? E agora, em cada intervalo de tempo, eu vou definir. Existe cada intervalo de tempo definido aqui, em que ele percorre com 40 km por hora, existe uma coisa diferente nisso tudo. Como assim? Existe o tempo, né? Se eu pegar o primeiro momento, 40 em d sobre t, certo? T1, no primeiro movimento. Como o D está sendo mantido, eu tenho que saber o intervalo de tempo que ele demora para percorrer a primeira parte desse trecho. Como eu quero saber o intervalo de tempo, então eu vou multiplicar em ambos os lados por T1. E nisso, eu vou ficar com T1 é igual a D sobre 40. Consequentemente, a gente vai fazer isso para T2. Então, T1 é igual a D sobre 40. E T2 é igual a D sobre 60. Certo, galera? E aqui está, aí a gente vai reaplicar essa fórmula de novo, né? Minha velocidade é igual a distância percorrida, ΔS, sobre ΔT. Agora ele quer a velocidade média do percurso geral, ou seja, quanto tempo ele demorou para que ele percorresse todo o percurso, certo? Como ele percorre o percurso duas vezes, concordam comigo que uma vez que ele sobe, ele percorre D. Uma vez que ele desce, ele também percorre D. Se eu somar essas duas, eu vou ficar com quanto? 2D, ok? Então, eu tenho aqui, mudando aqui pro tarde. Então, minha velocidade é igual a 2D sobre... E aí, o tempo total é percorrido, que no caso vai ser D sobre 40 mais D sobre 60. E nisso aqui, eu alerto vocês que tomem muito cuidado, que eu já errei algumas vezes e muitos estudantes também erram, certo? Como a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa expressão. É nesse momento que agora a gente vai poder cortar o D com D, né? Esses Ds aqui. Porque eu tenho o D no meu numerador, na parte de cima, e tenho o D também no numerador, na parte de baixo. Por que eu estou falando o numerador duas vezes? Porque é o seguinte, muita gente esquece que o 2D ele está sobre 1 aqui. Então, se eu for escrever isso, eu recomendo que vocês façam isso para que vocês não errem, né? Se a gente for reescrever, velocidade é igual a D, 2D sobre 1 sobre, né? E naquele caso ali, né, e voltando aqui, eu já vou tirar o MMC desses dois aqui. Temos duas equações, temos duas frações aqui, uma soma de frações, a gente tem que tirar o MMC entre elas. O MMC entre elas é 120. Então, 120. Beleza? 120 que multiplica... Aí, 120 dividido por 40, 3. 3D. 120 dividido por 60, 2D.
ok? Efetuando as contas aqui, então, velocidade é igual a 2D sobre 1 sobre 120, sobre 5D. Eita, vamos só arrumar isso aqui. Sobre 5D sobre 120. Agora é aqui que eu alerto vocês. Aqui nesse caso, né, quando a gente tem uma divisão de duas frações, a gente mantém a primeira e passa multiplicando o inverso da segunda. Então, 2D sobre 1 vezes, invertendo a outra, 120 sobre 5D. Como eu tenho D tanto no numerador quanto no denominador, eu posso dividir um pelo outro. E nesse caso eu fico com 2 vezes 120 sobre 5. Simplificando 120 com 5, isso dá 24. Certo? E 2 vezes 24, minha velocidade média é de 48. Aqui no caso está, se eu não me engano, em quilômetros por hora. Deixa eu só confirmar. Tá, em quilômetros por hora. No caso, a minha velocidade é de 48 quilômetros por hora. Esse é o jeito físico de você fazer. Na média harmônica, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas a média harmônica é o seguinte: você vai chegar basicamente nessa mesma expressão, só que você vai chegar de maneira direta. Por quê? Se eu adicionar aqui, a média harmônica, ela é dessa forma, né? A gente representa a média harmônica desse jeito aqui, tá? Nesse jeito tão estranho. Em que temos o número de termos, que no caso vão ser número de velocidades, sobre a soma de cada valor dessa velocidade. Aqui, eu vou deixar como xzinho. x1, né? Mais 1, x2, vai até lá, mais 1, xn. Se eu for transcrever isso, o jeito mais certo de você fazer... Não existe um jeito mais certo de você fazer, certo? Eu estou apontando jeitos diferentes. O último método é o método que eu recomendo, o último método que eu vou explicar é o método mais rápido, tudo bem? Mas eu já vou, vocês vão ver qual é esse método e vocês vão ver como que ele vai ficar mais fácil, né? Então, minha média harmônica, no caso, quando eu vou fazer a minha velocidade média, passando a minha para a velocidade média, entre velocidades em distâncias de mesmo módulo, certo? Eu vou ter o número de velocidades que eu tenho, o número de velocidades que eu utilizo, sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. E vai até 1 sobre Vn. Esse aqui, existem alguns vestibulares que vão cobrar 3 velocidades, que você tire a média harmônica de 3 velocidades. E nesse caso aqui, esse é a parte em que eu recomendo, porque esse é o estilo de resolução que eu recomendo. Porque ele é mais rápido, você chega na parte mais direta. Você chega no cálculo mais direto. Por quê? Qual é o número de... No caso do exercício que a gente aplicou, qual é o número de velocidades que eu tenho ali? Então, velocidade média eu tenho. Qual o número de velocidades? Tenho dois tipos de velocidade. Tenho duas velocidades. Oi? Desculpa interromper rapidinho. O pessoal mandou aqui no chat, pediu se você puder falar um pouquinho mais devagar. Acho que tá. vai confundindo. Beleza, então. E galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper o Rafa que a gente vai tirando aqui, fechou? Não, fica à vontade. É isso. Foi mal, Rafa, desculpa interromper. Não, fique tranquilo. É que eu tô sendo um pouquinho rápido porque a gente tá com um tempo bem marcado aqui, ok? Não, fique em paz. Fique em paz. Vamos lá, então. Essa é a segunda forma de você fazer esse tipo de exercício, que é a média harmônica. Por que a gente aplica a média harmônica e não a média aritmética? Porque a velocidade, ela é inversamente proporcional em relação ao tempo. Quanto mais velocidade eu adiciono, mais o meu tempo vai reduzir. Lembrando que eu estou mantendo a minha distância constante, certo? Ela vai estar sendo o mesmo valor a vida toda, ok? Nesse segundo método, ele é interessante para você aplicar em 3 ou mais tipos de velocidade, que depois você chega no cálculo de maneira mais direta, né? Como no nosso exercício ele quer a velocidade média, eu tenho 2 velocidades, concorda comigo? Então eu vou aplicar dois, perdão até pelo tô dando umas engatilhadas aqui, né?
dividido por 1 sobre a primeira velocidade era 40, concorda comigo? Mas a minha segunda velocidade era 60. E nisso, eu chego na mesma coisa que eu cheguei aqui, ó. Concorda comigo? Tá vendo? Eu chego nessa mesma coisa, nesse mesmo termo. A diferença é que aqui eu não tenho mais o D, eu já corto os Ds. No caso da média harmônica. Tudo bem, galera? Certo? E aí vai chegar no mesmo tipo de resolução, vai chegar na mesma, vamos dizer, praticamente na mesma coisa, certo? Lembrando, se tomem cuidado, que esse 2 aqui, ó, esse 2 que eu estou apontando aqui, ele na verdade é 2 sobre 1 dividido, né, pelo 5 sobre 120. Pois que acontece, muita gente escreve desse jeito, 2 sobre 5 sobre 120. Aí ele vai fazer a divisão e coloca 120 sobre 1 e acaba mantendo a primeira, 2 sobre 5 vezes 1 sobre 120. Aí a gente chega no resultado absurdo aqui, ok? Então, esse é o jeito errado de se fazer, então tomem cuidado. Para vocês não confundirem, optem por deixarem desse jeito aqui, ok? Agora vamos para o terceiro método, que é esse o método que eu realmente recomendo para vocês, certo? Só que esse método ele só vai ser utilizado, certo, galera? Para quando temos somente duas velocidades utilizando. Aqui não tá. Ah, beleza. Deu certo aqui. Esse método que eu estou falando aqui, ele só vai servir para quando nós temos duas velocidades diferentes, ok? Somente duas. Se tiver três, já não funciona. Aí vocês vão ter que fazer ou por média harmônica ou pelo método físico que eu expliquei lá na minha primeira vez, que eu estava explicando aqui, ok? Mas esse método aqui é interessante porque ele economiza muito tempo. Quando a gente desenvolve aquela média harmônica, né? Em caso de duas velocidades, então velocidade média é igual a 1 sobre, né? No caso, perdão, é igual a 2 vezes a velocidade. Eu estou falando de duas velocidades, né? Lembrando-se, são duas velocidades, ok? Então vai ser 2 em cima aqui, porque é o número de velocidades, dividido pela soma dos inversos de cada velocidade. Então eu vou colocar V1 mais V2. Mais 1 sobre V2. Ok? Então vem a velocidade média. E é o que acontece? Eu vou tirar o mínimo lá embaixo. Lembrando-se, 2 sobre 1, para não confundir aqui, dividido por... Quando a gente não tem números, no caso aqui, a gente costuma fazer por MMC. Aqui, nesse caso, eu posso multiplicar os denominadores, certo? E formar aquele método da borboletinha. Vocês vão ver, acho que, não sei se vocês viram em matemática, esse método de somar frações, né? Que é esse método mais rápido. Então, eu multiplico as duas velocidades embaixo, né? V1 vezes V2, e eu vou, certo? Fazendo igual fazendo igual como se eu fizesse normal pelo MMC, dividindo uma por cada. Então, V1 vezes V2 dividido por V1 dá V2. Vezes 1, V2. Mais V1 vezes V2 dividido por V2 dá V1. Ok? E aí, a gente vai entrar de novo, certo? Naquela mesma expressão, certo? Isso é igual a, de novo, uma divisão de fração, duas vezes, aí eu inverto a segunda, ok? É 2 sobre 1, mantive, V2 mais V1 sobre V1 mais V2. V1 vezes V2. Então, invertendo, eu vou ficar com V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Aqui nesse caso, aqui, tanto faz V2 mais V1. Aqui a ordem dos fatores aqui não vai me interessar, ok? Então, esse é o jeito mais rápido que eu recomendo para vocês, né? Numa situação de prova do Enem que você precisa economizar tempo, se você tiver um caso desse, em que só tenho duas velocidades, certo? Né? Desse tipo de exercício, em que ele mantém a distância e perde a velocidade média, nesse caso, esse é o jeito que eu recomendo. Vamos aplicar ele, certo? Como eu tenho, como aqui foi dito, tenho 40 km por hora e tenho 60 km por hora, que é a minha duas velocidades, então meu V1 é igual a 40. Meu V2 é igual a 60.
vocês vão ver como isso aqui é muito mais fácil de calcular isso aqui. A velocidade média igual a 2 vezes V1 vezes, o caso aqui vai ser a minha 2 vezes o produto pela soma, então vai ser 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Certo? Somando ali embaixo, eu recomendo que aqui vocês não multipliquem, tá, galera? Para economizarem tempo, ó. Vocês vão entender por quê, ó. 40 vezes 60 dividido por 100. Aí, eu vou simplificar esse 100, eu vou cortar um zero aqui, um zero do 60 e um zero do 40. Tá bem, galera? E aí eu fico com 2 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48 km por hora. Cheguei na mesma resposta. Opa, acabei saindo sem querer aqui. Galera, por enquanto aqui, essa é a parte mais chata quando cai em exercícios de movimento, de introdução à cinemática. Aqui, por enquanto, aqui a gente tem muita dúvida, temos muitas dúvidas aqui. Vocês entenderam os métodos que eu utilizei para poder fazer esse exercício? Lembrando que esse último método é somente para 2 velocidades. Para quando a gente tem 3, que geralmente cai um pouco mais, eu recomendo que vocês utilizem o método da média harmônica, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Só vou esperar um pouquinho aqui e eu já começo a falar sobre movimento uniforme. Deixa eu dar uma olhada no chat. Bom, acredito que, como por enquanto ninguém se manifestou, então eu vou estar tocando o barco aqui, galera. Qualquer coisa, vocês perguntam depois se vocês não entenderam mais algum, se vocês entenderam algum assunto que eu falei aqui. Eu sei que foi meio confuso e tal, mas eu tive que deixar bem rápido para que a gente conseguisse introduzir, certo? A nossa próxima parte aqui em cinemática, ok? Então agora a gente vai começar a definir um pouco mais sobre movimento uniforme, né? Esse é o primeiro tipo de movimento que a gente estuda, mais específico em que a gente estuda na cinemática, ok? O que é o movimento uniforme? Ele basicamente trata-se da forma mais básica e, né, ela é a forma mais básica e menos complexa de movimento, em que você simplesmente vai acabar se movendo, olha o Fred aqui de novo, porém a minha velocidade ela é constante. Eu percorro espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Certo, pessoal? Então, nesse caso, a velocidade no movimento uniforme, ela é sempre constante. Ela nunca muda, ok? Por isso, nesse caso, quando a gente vai entender um pouco mais sobre, vai estudar o movimento uniforme, a gente tem que deixar numa expressão em que o nosso espaço ele vai estar em função do nosso tempo. Ou seja, a partir do momento que a minha velocidade muda, que a minha velocidade é constante, somente o espaço e o tempo vão mudar. Certo, pessoal? Numa análise matemática, isso, né? Na análise mais chatona, certo? Eita, tem uma bateria fraca aqui, eu vou ter que, né? Vou ter que sair por enquanto aqui, mas já volto aqui. Eu vou colocar no tablet. Galera, voltei aqui, acho que vocês estão me ouvindo certinho aqui? Dá pra ouvir sim, Rafa, tranquilo. Beleza, então. Agora vamos dizer, imagem vai ficar meio difícil para mim, porque o tablet está deitado, então vocês vão ficar vendo minha papa aqui, então. Né? Mas então eu vou tentar explicar eu vou tentar explicar de maneira mais sucinta possível. Agora são 8h05, já temos mais meia hora de aula. Certo? Então eu vou analisando em tópico por tópico aqui do slide que eu montei para vocês. Então eu parei na análise matemática, ok, galera? Na análise matemática, o que acontece? Como a nossa velocidade ela é constante, a gente vai entender um pouco mais sobre o conceito de quando o movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado. Lembre-se que esse conceito ele é relativo, ele depende do nosso ponto de vista, ok? Se eu estipulo, agora colocando aqui na nossa luzinha aqui, se eu estipulo que, por exemplo,
estou aqui, né? Tenho um corpo andando para cá. E se eu estipulo que o meu sentido de orientação ele é positivo, ok? Logo, o meu movimento ele é progressivo, ok? Por acaso, se eu estipulo que, nessa mesma situação, né, da minha bolinha se movendo para a direita, porém meu sentido de orientação ele seja positivo para a esquerda, logo, meu movimento ele é retrógrado. Porque eu estou indo contra a minha orientação de trajetória. Tudo bem, galera? Só que o que acontece? Você simplesmente não vai ver isso numa questão de pouco você vai ver isso nas questões do Enem ou de qualquer vestibular que você vai fazer, certo? Por quê? Você vai ter que interpretar da seguinte maneira, matematicamente. Como a minha variação de espaço ela vai aumentando, e lembrando que a minha velocidade ela é maior que zero, ela é constante e necessariamente maior que zero, certo? É essa velocidade que vai determinar se o meu movimento está sendo progressivo ou se ele está sendo retrógrado, certo? Existe uma questão no material de vocês que vai exigir isso daí. A primeira questão, se não me engano. No movimento progressivo, certo? A minha velocidade ela é maior que zero, certo? Mas significa que ele vai ganhando velocidade? Não. Ele vai manter a mesma velocidade, porém essa velocidade, quando a velocidade é maior que zero, ela significa que meu corpo está andando a favor da minha trajetória. Ao contrário, se minha velocidade ela for menor que zero, e por incrível que pareça, tem isso, certo, pessoal? Por incrível que pareça, tem isso, você vai ver uma velocidade igual a, por exemplo, menos 20 metros por segundo, certo? Não significa que ele está devendo velocidade. Pô, o cara está devendo velocidade no banco automobilístico. Não. Significa que ele está indo contra a orientação que eu estipulei para minha trajetória. Tudo bem, galera? Bom, definido isso aí na parte da análise matemática, a gente vai entrar na função horária do espaço, certo? A função horária do espaço é utilizada para determinar uma posição específica do corpo em meio ao fenômeno. Como assim? Se eu quero saber que se eu sei que um corpo está em movimento uniforme, certo? Eu quero saber, por exemplo, no tempo 5, qual que é a posição que ele vai ocupar, certo? Se eu quero saber isso, como que eu vou fazer? Lembrando que a minha velocidade ela é constante. Como que eu vou fazer isso? Se a gente pegar a fórmula de velocidade é igual a minha variação do espaço sobre o intervalo de tempo decorrido, certo? E eu desenvolver isso aqui, eu tenho o meu S final sobre menos o S inicial sobre o tempo final menos meu tempo inicial. Como a gente mede esse tempo inicial em relação ao início em que esse movimento começou a descrever o seu corpo, ou analisar, descrever o seu movimento, em que esse corpo começou a descrever o seu movimento, peço perdão, certo? A gente já vai deixar arbitrado aqui que o T inicial é igual a zero. Tá bem? Então, minha velocidade é igual a S menos S0 sobre o tempo final. Multiplicando o tempo em ambos os lados, eu fico com VT, V vezes T, é igual a S menos S0. E nisso eu chego na famosa e tão carinhosa equação, né, vamos dizer, S menos S0 igual a VT. Se eu passar o S0 somando, certo? A gente chega na carinhosa e gloriosa equação do sorvete. S0 mais VT. Para que a gente usa essa equação? Por que tu foi desenvolver essa equação? Por quê, pessoal? Se eu quero saber, certo? Qual que foi o espaço que meu corpo chegou, né? Qual que foi meu espaço que meu corpo chegou, dado que ele possui uma velocidade de 4. Dando um exemplo aqui, tá, pessoal? E ele tem um tempo, e ele percorreu dessa mesma velocidade em 5 segundos, certo? Qual que é o espaço de tempo que iniciou? E o meu espaço inicial, geralmente ele é zero, tá? Geralmente, não todas as vezes. Geralmente ele é zero,
Ok, pessoal? Então, dado esse exemplo aqui, então S é igual a, como aqui é 0, zerou. 4 vezes, né? Sendo que a minha velocidade é 4, né? E ele está percorrendo, ele está andando em 5 segundos, ok? Ele percorreu um espaço de 20 metros. Nessa primeira análise. Essa é a função horária do espaço, em que é S de t. Eu costumo deixar S de t, nesse caso aqui, porque ele é uma função de primeiro grau. Eu já vou deixar claro, melhor explicado essa questão aí. Ele é uma função de primeiro grau, certo? Em que V é o coeficiente angular e o S0 é meu coeficiente linear, né? E vocês vão ver muito em questão de movimento, uniforme, movimento, encontro de movimento, que ele dá um gráfico para você. E nesse gráfico você tem que interpretar e saber o que está acontecendo, ok? Né? Que é o que a gente vai entrar aqui depois. Temos o encontro entre corpos, ok, pessoal? Quando a gente quer saber, por exemplo, encontros entre corpos, a gente geralmente tira a equação do espaço do movimento de cada corpo e depois iguala, certo? Como assim? Vamos deixar bem claro. Suponhamos que existe um corpo A e B, né? Está numa reta aqui, temos um corpo A e B, ok? O A, ele possui uma velocidade de 10 metros por segundo. E o B, deixa eu só dar uma tranquilizada aqui. E o B está numa velocidade de 5 metros por segundo. Nesse caso, da frente aqui, ele costuma sempre ser o que tem menos velocidade, certo? E que A e B estão separados por uma distância de 20 metros. Qual que é o intervalo de tempo em que A e B, qual é o tempo em que ocorrerá o encontro de A e B? Tempo do encontro, né? Minha letra é horrível, já vou pedindo desculpas. Encontro de A e B. Como que eu vou fazer? Como que eu vou achar isso, galera? A gente vai fazer da seguinte maneira, ok? Nós iremos montar a equação do espaço de cada corpo, certo? Então, para o corpo A, né? Deixa eu só. Para o corpo A, certo? Lembrando que a minha equação do horário é igual a S0 mais VT, certo? Para o corpo A, como eu vou admitir que a origem do meu movimento está no ponto em que o corpo A se localiza, eu que estou arbitrando essa origem. Você pode, se quiser, também fazer pelo corpo B, não tem problema nenhum, ok? Só que eu acho que vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Então, eu prefiro que vocês deixem o corpo que está mais atrás, você arbitre o início da trajetória, da sua contagem, certo? Então, eu posso dizer que o espaço inicial de A é igual a 0, tudo bem? 0. E que a velocidade dele é de 10 metros por segundo. Então, mais 10 vezes T. Logo, a equação de A, SA, é igual a 10T. Eu tenho que deixar lembrado para você. Toda vez que o exercício ele vai pedir para vocês a equação horária do movimento de um corpo, essa equação horária sempre vai ter S e vai ter T. Ok, pessoal? A velocidade e espaço inicial, eles vão estar em forma de número. Como no caso aqui, velocidade vale 10. Ok? SB. Agora aqui começa o seguinte. Lembre-se que o A e B estão separados por uma distância de 20 metros. Então, concordam comigo que do instante que A parte de 0, o B parte de 20 metros? Concordam comigo? Certo? Como no momento em que, por exemplo, eu tirei a foto, né? No momento em que tirei a foto, eles estão a 20 metros um do outro, e eu estipulei que para A vai ser a minha origem, certo? Como A foi 0 aqui, como aqui é minha origem e o espaço inicial de A é 0, o espaço inicial de B é 20, tá, pessoal?
Porque porque, por essa questão, como eu deixei a minha referência no A, o ponto de referência, o início do A, certo? Como meu zero metro aqui, e o B está a 20 metros, eu posso dizer que o meu espaço inicial de B é 20, mais 5T, ok? Deixa eu só melhorar esse 5 aqui, porque parece letra de analfabeto. 5T, ok. Vamos lá. Agora eu quero saber o encontro. Agora prestem atenção que isso aqui é bem importante de vocês. Isso aqui é bem importante de vocês gravarem na cabeça. Toda vez que eu tenho o encontro, concordam que esses dois corpos eles vão ocupar a mesma posição? Nossa, Rafael, que obviedade. Mas na matemática nisso aqui não fica muito óbvio pra gente, né? Fica meio difícil. Como a gente tem um encontro, certo? Eu igualo ambas as funções de espaço. SA é igual a SB, ok? Como eu igualei as funções de espaço, eu vou agora substituir, certo? SA, a minha função é 10t. Então, vamos colocar aqui, né? 10t. Isso é igual a 20 mais 5t, porque é a função do espaço de B. 20 mais 5t. Certo? Bom, isolando o t de um lado e o que não é t de um outro, né? No caso aqui, subtraindo 5t em ambos os lados, eu tenho 10t menos 5t é igual a 20, certo? 5t é igual a 20. Dividindo 5 em ambos os lados, t é igual a 4 segundos. Ou seja, em 4 segundos, o corpo A e o corpo B vão ocupar a mesma posição, logo vão estar de encontro. Porém, existe uma outra situação, né? Porém, o que acontece, por exemplo, qual que é o tempo se o meu B, se no caso aqui, eu vou só desenhar de novo aqui, meio confuso isso aqui. Então, meu A e meu B. O que acontece se um vier em direção ao outro? Lembrando que aqui nesse caso, né, que eu estou mantendo as velocidades, aqui vai ser, como eu deixei lá, aqui vai ser 10 e o outro vai ser 5, né? Aqui vai ser 10 e o outro vai ser 5. Aqui a velocidade é 10 metros por segundo e a velocidade B é 5 metros por segundo. E os dois estão separados a 20 metros um do outro, ok? Porém, tem uma diferença, galera. Tem uma diferença. Note agora a questão do referencial. Agora aqui vocês vão notar a questão do referencial, certo? Como eu vou habilitar aqui que o meu sentido de orientação é da esquerda para a direita, ou seja, tudo que se mover da esquerda para a direita é positivo. Logo, no entanto, todo corpo que se mover no sentido da direita para a esquerda vai estar em sentido negativo, tá? Então, para o meu corpo a minha equação vai ser praticamente a mesma coisa, ok? Agora, o que vai mudar é para o meu corpo B. O espaço inicial do corpo B, certo? Ele começou do mesmo jeito, 20 metros por segundo. Ele está na posição 20 metros em relação à origem que eu coloquei em A. Porém, ele está em movimento retrógrado. E no movimento retrógrado, a velocidade é menor que zero. A velocidade de B é menor que zero. Eu defini isso no começo dessa aula aqui de movimento uniforme. Portanto, menos 5 metros por segundo, que é a velocidade de B. E aqui eu tenho a equação horária de B nesse caso aqui. Agora, né, eu quero saber qual é o tempo de encontro. Vai ser praticamente o mesmo modo. A diferença é um sinalzinho que muda, porém ferra a vida de todo mundo aqui. Então, né, como eu quero o encontro, eu quero SA é igual a SP, certo? Vamos lá para outra página, para igual a SB, certo? No caso, minha primeira equação, 10t, certo? 10t vai ser igual a, vai ser igual a 20 menos 5t.
Temos 9 minutos ainda, eu vou encerrar essa parte aqui de movimento uniforme nesse conteúdo aqui de encontro de movimentos, ok? Então, 10t é igual a 20 menos 5t. Somando 5t em ambos os lados, eu tenho 15t é igual a 20. Dividindo 15 em ambos os lados, temos 20 dividido por 15. Se eu dividir os dois lados, simplificar os dois lados por 5, né? Se eu dividir os dois lados por 5, eu vou ficar que o meu tempo é de 3/4 de segundo. Ou 0,75 segundos também, pode ser também. Não, perdão, já errei aqui, perdão, já falei besteira. 20 dividido por 5 vai ser 4 terços, perdão. 4 terços de segundo. Aí, no caso, vai dar, se você for fazer na calculadora aí, a gente pegar 4 e dividir por 3, isso dá 1,33333333 segundos, aproximadamente. Mas eu recomendo que vocês deixem nessa forma aqui, ok? Bom, vamos parar de compartilhar aqui. Galera, agora sou eu aqui. Por enquanto, algumas dúvidas. Temos algumas dúvidas para hoje, certo? Eu vou aproveitar esse espaço aqui para estar respondendo as dúvidas aqui. Mandem aí no chat, fazendo favor. Eu vou ter que ver a aula novamente depois. Tudo bem. Galera, eu até peço perdão que eu fui um pouquinho atrapalhado nessa. Eu também não entendi nada. Eu peço perdão que eu fui muito rápido nessa aula. Fui meio também até afobado por conta do tempo aqui, que eu tinha que explicar os outros termos. Eu só quero. Vamos deixar claro aqui que por mim. Tá, a Caroline achou tranquilo, certo? Embora eu tenha me abandonado no começo lá, eu peço perdão por isso, certo? Galera, na primeira parte de velocidade média, que é aquela velocidade média usando média harmônica, tudo aquilo, vocês entenderam bem? Esse que eu acho que é o mais difícil de se entender. A parte de movimento uniforme, ela não tem tanto assim. No caso, você quer que eu explique de novo a parte de... O pessoal tá querendo que eu explique de novo a parte de velocidade média? Ali acho que tá... Vamos ver aqui. Mais ou menos. Vou entender melhor quando... Isso que eu falo. O problema de a gente tá vendo aqui na aula é que você vê o professor falando e fazendo do jeito dele, né? E às vezes você não compreende melhor. É na prática mesmo que a gente entende melhor isso daí, certo? Mas eu vou, aproveitando isso daqui, eu acho que na primeira parte mesmo de velocidade média que eu me embananei um pouco e eu acho que vocês não entenderam direito. Eu vou deixar aqui, vou mostrar aquelas outras duas formas, que é o método da média harmônica e o método bisurado, certo? O método físico, aí como né, ele demora para poder estar explicando, certo? Eu recomendo que vocês assistam a aula de novo, certo? Ou vocês podem também mandar dúvida para mim, acho que nos canais de comunicação aí, pelo formulário do Google, certo? Vou mostrar aqui rapidinho de novo, só na luzinha, certo, pessoal? Então, no caso, a velocidade média a partir de outras velocidades, certo? Ela é igual ao número de velocidades, certo? De velocidades. Vou colocar aqui sobre 1 para vocês não se confundirem lá. Sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, né? E vocês vão somando até aonde der. Geralmente, você vai somar do V1 até o V3. Geralmente, cai desse jeito. Então, esse é o método matemático que eu acho que é o jeito mais rápido. Agora, para a velocidade média, para duas velocidades apenas, certo? É 2 vezes o produto pela soma das velocidades.
deixando aqui bem clarinho para vocês, ok? O primeiro método ele é mais físico, certo, pessoal? Ele é mais demorado para eu poder explicar. E aquele é o último que eu recomendo caso vocês tenham alguma dificuldade. Ah, tá, senhor. Perdão, eu esqueci de compartilhar a tela, certo? Vou compartilhar aqui. Perdão, galera. Perdão. A gente acaba esquecendo, a gente se atrapalha tudo, certo? Agora acho que tá aparecendo aí. Tá aparecendo? Ó, pessoal. Então, esse primeiro primeira fórmula é para um número genérico de velocidades, um número qualquer de velocidades, ok? E essa segunda forma aqui, ela é para quando nós só temos duas velocidades, tá bem? Mas eu acredito nos vestibulares que vocês vão usar mais a primeira fórmula. Então vamos praticar aí a matemática básica, a divisão de fração, para que isso fique bem nítido na cabeça de vocês e que vocês consigam aplicar de maneira mecânica. Certo? Bom, visto isso, acho que visto isso, tento deixado bem claro para todo mundo aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Né? Vou entender melhor quando praticar, está compartilhando tela. Fique em paz, o nervosismo, com certeza, Fran. Então, gente, não quero ocupar muito mais o tempo de vocês têm um intervalinho de vocês. Eu finalizo aqui a aula, ok? Peço muito obrigado por quem acompanhou até o final. Também peço desculpa se eu me atrapalhei um pouco, ok? Certo? Desejo a vocês uma boa noite. Se não me engano, vocês têm mais acho que uma ou duas aulinhas aí, certo? Então desejo uma boa aula para vocês, certo? E na semana que vem a gente vai continuar com o conteúdo, eu vou, acho que, retrabalhar melhor essa parte vamos dar uma revisada nessa parte aqui de encontro, ok? E eu vou aprofundar um pouco mais que a parte de análise gráfica, que é a parte que eu acho que cai muito no vestibular, cai muito no vestibular, no Enem, certo? E eu vou tentar deixar isso aqui mais bem claro para vocês, tá bem? Galera, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Beleza, então. Galera, de nada, certo? De nada. Eu que agradeço vocês por estarem acompanhando aqui, ok? E é isso aí. Boa noite para vocês. Encerro a aula aqui, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Pessoal, obrigadão pela presença aí em mais uma aula. Qualquer dúvida é só mandar depois. Logo, logo a gente já posta os materiais de hoje e mais uma lista, fechou? E aí, quem quiser ir entregando a lista lá pelo Class, a gente vai dando uma corrigida na medida do possível e dando um feedback para vocês, fechou? Outra coisa, só para a gente tem que também dar uma cobrada em relação à lista de exercício, pessoal. Façam a lista de exercício, tá bom? A gente só teve, por enquanto, uma entrega lá, ok? Eu tinha comentado com uma aluna, certo? Ela disse que perguntava se precisava entregar ou não, tipo, se era uma espécie de trabalho, ok? Vamos dizer, não é um trabalho, não está valendo ponto. Porém, é interessante que vocês façam a lista para que a gente tenha uma noção se está todo mundo fazendo tudo certinho, né? Para ver se o conteúdo está sendo bem dado, certo? É um feedback para a gente ver como está a nossa qualidade de ensino, tudo bem? Qualquer coisa, mandem as dúvidas lá pelo formulário de dúvidas e eu tenho que cobrar isso aí. Então, façam os exercícios lá, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado aí. Falou, pessoal. Boa semana.